A seguir, o ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes, fará uso da palavra. Senhor Presidente da República, senhor Governador de São Paulo, senhor Prefeito da capital, senhor Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, senhor Presidente da Câmara, Presidente do Senado, ministros, embaixadores, senhores empresários, senhoras empresárias que acreditam no nosso país e que aqui vieram para atualizar as informações, tirar dúvidas sobre aquilo que nós estamos fazendo. Esse encontro, meus amigos, se realiza no momento em que estão restaurados os fundamentos da economia brasileira e criando bases para um desenvolvimento sustentado. Nos reunimos no momento em que realizamos profundas e audaciosas reformas. Reformas que são consideradas por um amplíssimo espectro econômico, social, político, como sendo absolutamente necessárias e incontornáveis. Afinal de contas, quem em sã consciência pode imaginar que este sistema de previdência social, estruturalmente deficitário e socialmente injusto, convém aos brasileiros de hoje e de amanhã? Quem em sã consciência pode se dar conta do fato de que no Brasil foram ajuizadas no ano passado 4 milhões de ações trabalhistas numa força de trabalho formal de 30 milhões de pessoas? É o dobro, meus amigos, de todas as ações que são ajuizadas nos países da OCDE. Quem se conforma com esta situação são apenas alguns setores mais reacionários, passadistas, turbulentos da vida política brasileira e as corporações, obviamente, que são ligadas a ele. E a nossa diplomacia, meus amigos, desempenha, como sempre, um papel importante no esforço que estamos fazendo para superar esta crise, a mais grave recessão da nossa história republicana. O Brasil, meus amigos, hoje é muito diferente do Brasil que saiu do ciclo autoritário em 1985. Conquistamos a democracia, institucionalizamos a democracia na Constituição de 88, mas ainda tínhamos enormes fragilidades estruturais que afetavam gravemente a presença internacional do Brasil. Basta lembrar que o Brasil chegou a decretar a moratória da sua dívida externa. Poucos se dão conta do quanto nós avançamos nesse período. E o presidente Moreno, no rápido panorama que traçou do Brasil de hoje, nos permite lembrar que o Brasil avançou imensamente nas últimas 2 décadas. E não foi apenas pelo esforço de um partido, de uma corrente política, como querem acreditar alguns, ou fingem acreditar alguns. Isso é parte de uma construção coletiva de todos os brasileiros. Nós reconquistamos o Estado de Direito, aprimoramos a nossa democracia, a nossa gestão pública, aos trancos e barrancos, vem sendo aprimorada constantemente. E mesmo nesse cenário em que há turbulência política, mas não turbulência institucional, as instituições democráticas demonstram a sua solidez e a sua resiliência. As investigações em curso sobre a Operação Lava Jato, a imprensa livre, a liberdade de expressão, o funcionamento dos mercados, são uma demonstração inequívoca desta realidade. Eu creio que seja difícil, meus amigos,
encontrar um país com maior independência do seu judiciário, do seu poder de investigação na Polícia Federal e no Ministério Público. No plano econômico, nós nos desvencilhamos do pesado fardo da hiperinflação, deixamos para trás as crônicas crises de balança de pagamentos e hoje temos um robusto colchão de reservas internacionais. Nós recuperamos o valor da responsabilidade fiscal, desenhamos políticas sociais inovadoras que foram sendo aperfeiçoadas e que hoje são uma referência internacional, e o Brasil tornou-se uma grande potência agrícola e também uma grande potência ambiental. Um rápido sobrevoo, meus amigos, dos momentos mais marcantes, dos líderes que se sucederam no comando do país, permite-nos identificar uma linha de continuidade que um surto ocasional de populismo e de intervencionismo desastrado não conseguiu reverter. Se não, vejamos, Sarney foi o presidente da redemocratização, Collor o da abertura comercial e o da Conferência Ambiental Rio 92. Fernando Henrique, ainda no governo Itamar, derrotou a hiperinflação e iniciou programas de inclusão social que permanecem até hoje. Lula fortaleceu a inclusão social e colocou o combate à pobreza extrema no centro da agenda política do país. Michel Temer, que chegou ao governo em caráter efetivo há menos de um ano, poderia perfeitamente ter se acomodado nessa situação. Nas conquistas que já foram obtidas, mudado algumas figuras do Ministério e deixado passar o tempo tranquilamente. Mas não. O presidente Temer não faz apenas um governo de transição. Faz um governo ousadamente reformista, que busca atualizar o legado dos seus antecessores, preserva a institucionalidade democrática, dialoga permanentemente com o Congresso, onde tem sólido e majoritário apoio, controla a inflação, confere sustentabilidade aos programas sociais, lança as bases de uma duradoura responsabilidade fiscal com a emenda constitucional do teto dos gastos. E inaugura uma nova geração de reformas, de modernização do Estado brasileiro. Este é o Brasil de hoje, meus amigos. Este é o Brasil que se apresenta num cenário internacional repleto de desafios, uma vez que ressurgem aqui ou ali tendências isolacionistas e que configura um cenário internacional de difícil navegação. Mas o Brasil, nesse ambiente, tem um senso claro de direção. Queremos estar presente no mundo e queremos que o mundo esteja presente no nosso país. A estabilidade e a prosperidade da América do Sul são prioridades da nossa política externa. O Mercosul continuará sendo a nossa principal plataforma regional. E estamos trabalhando em parceria com sócios fundadores do bloco para eliminar as barreiras que ainda existem ao livre comércio entre os países. Temos já uma sólida rede de acordos de livre comércio na América do Sul. E estamos enfrentando o desafio do acesso aos mercados globais. E nesse contexto, o acordo com a União Europeia será fundamental e esperamos concluí-lo rapidamente, aproveitando o interesse renovado dos nossos parceiros europeus. O Mercosul conversa também com o Canadá, pretende aprofundar e aproximar-se de parceiros como o Japão, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul. Temos uma relação privilegiada com a China, uma relação constante com os Estados Unidos. E, além disso, estamos avançando num processo de intensificação do diálogo com os
com os países da Aliança para o Pacífico. Estamos em plena negociação com o México para ampliar o acordo de complementação econômica em vigor. Nós acreditamos num mundo baseado em regras, acreditamos no multilateralismo e acreditamos que o nosso país tem força para se colocar com a presença cada vez mais forte e construtiva no cenário internacional. Nós temos confiança no futuro, nós temos capacidade de enfrentar desafios, de nos renovar e projetamos um Brasil que não hesita a seguir em frente. Senhor presidente, eu tenho certeza de que, mercê desses esforços do governo e do setor produtivo, da sociedade brasileira, o senhor, que assumiu o governo de caráter efetivo há menos de 8 meses, entregará o governo ao seu sucessor no dia 1º de janeiro de 2019, um Brasil muito melhor do que estava quando o senhor assumiu a presidência. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos as palavras do presidente